Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão me vendo. Meu nome é Rodrigo, vocês sabem, já estamos na segunda aula do nosso curso de Física aqui do Aula Livre. Seguem as ferramentas da física, porque a gente vai falar sobre vetores. Eu sei que vetores é uma coisa assim de matemática, mas eu vou poupar vocês de assistir muito Jairo, né? Por motivos óbvios assim. Então nós vamos fazer uma micro revisão aqui sobre vetores. Lembra que na aula passada a gente falou das grandezas escalares e grandezas vetoriais? As vetoriais, como a gente viu, precisava de módulo, que era o número com a sua unidade, de direção e sentido. Pois está aqui, um vetor ele é representado por uma seta, né? E esse vetor ele vai ter um módulo que a gente colocou, eu coloquei esquematicamente aqui, 9 unidades, né? Então esse vetor, essa reta aqui é dividida em 9 unidades. A direção horizontal e para a direita, ou leste, enfim. Isso pode representar qualquer grandeza vetorial, certo? Então, muitos exercícios, né, muito na física, é usada essa representação gráfica aqui para a gente conseguir entender e visualizar direitinho a grandeza. No caso de soma de vetores, talvez a melhor maneira de a gente entender isso seja utilizando uma grandeza física vetorial, que é a força, certo? Significa o quê? Eu coloquei como exemplo aqui um bloco e existe um vetor para a esquerda de 7 unidades, né? Uma unidade qualquer, a gente não está falando especificamente de nenhuma grandeza. Se for da força, isso seria 7 newtons, certo? E 7 newtons lá para a direita. Bom, na hora de eu somar vetores, é claro que 7 para um lado, 7 para o outro, 0 a 0, e eu não tenho nenhum vetor resultante. Então veja, se eu estiver falando de forças, eu estou falando de alguém que puxou esse bloco para a esquerda com 7 newtons e alguém que puxou o mesmo bloco para a direita com 7 newtons. O bloco não foi para lado nenhum, 0 a 0, então a resultante dessas forças é 0. Fácil de entender que se os dois puxarem o bloco para o mesmo lado, um vai colaborar com 7 newtons, se for força que a gente estiver falando, e o outro com mais 7. Isso resulta o bloco sendo arrastado, enfim, sendo movido com 14 newtons. Tranquilo? Newtons porque força como exemplo. Isso vale para qualquer grandeza vetorial. A gente pode ter que somar vetores que tenham um determinado ângulo, porque a vida não é um chocolate, né? Toda vez que a gente tiver aquele exemplo anterior ali, é muito fácil, muito simples. Quando a gente usar, por exemplo, algo com ângulo, nós vamos ter que usar lá aquela relação que todo mundo conhece, né, da hipotenusa. Por quê? Então imagina que eu tenho aqui o A e o B, eles estão, nesse caso, perpendiculares, né? No caso, tu pega o B que está ali embaixo e o A que está aqui, é como se tu arrastasse esse A para o lado de lá, tu só transportou, tu não mexeu nele. Bom, vejam que o B começa aqui e vai até lá vai até o A, né? No finalzinho do A. E o A termina lá. O vetor resultante, né? Ou se for uma força, por exemplo, a força resultante, começa onde começa o primeiro e termina onde termina o último, que no caso aqui são só 2, né? Poderiam ter vários vetores, né, ali. Então são 2, termina onde termina o segundo. E aí forma ali o triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo, então tu vai usar lá aquela relação que todo mundo conhece, tu vai ter o próprio vetor resultante como a hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, certo? A decomposição talvez seja mais usada na física do que propriamente a soma, né? Pela característica dos exercícios que normalmente aparecem. Então agora é o contrário. Tu tem um vetor A, que aqui a gente pode, né, por exemplo, colocar como aceleração, algo vetorial, né? E eu preciso deste vetor A refletido no eixo X e no eixo Y. Então imagina que tem uma luz aqui em cima e este vetor A vai produzir uma sombra lá no X. Da mesma maneira, imagina que tem uma luz do lado de cá e este vetor A vai produzir uma sombra aqui
no eixo Y. Certo? Tá bom, então, né, no desenho fica assim. Como é que nós vamos trabalhar isso? Eu vou utilizar o ângulo que nós colocamos aqui como sendo um ângulo beta e vamos ter que trabalhar com a trigonometria. Vamos lembrar que seno e cosseno, um significa cateto oposto pela hipotenusa e o outro cateto adjacente pela hipotenusa, né? Lembra de seno, né? Lembra de seco, né? O professor Jairo, seco. Vocês acham que ele é fortinho, né? É que a câmera dá uma inchada nas pessoas, assim. Ele pega a camisa PP também e coloca, fica grudadinho. Mas mentira, ele é secão, assim. Então, ó, seco, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Vamos olhar aqui, ó. Se eu utilizar o seno desse ângulo beta, o cateto oposto a ele vai ser o AY, correto? Ó, da mesma maneira que no slide anterior, eu pego esse AY e trago para cá, ó. Tranquilo? Então, o oposto ao beta é o AY sobre a hipotenusa, que é o próprio A. Né? E aí, analogamente, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Se eu pegar o beta, o adjacente, aquele que está encostado nele, é o AX. E aí, ali só arrumando, né, para a gente ter as duas partes, digamos assim, desse vetor decomposto. Então, o A refletido no eixo X, AX, e o A refletido no eixo Y. Vão ser o próprio vetor, um vezes o cosseno, o outro vezes o seno. Tranquilo? Isso vai ser utilizado em muitas partes da física para tu determinar, olha, esta parte da grandeza realiza trabalho, por exemplo, se a gente estiver falando de força, esta parte da força não realiza trabalho. Isso uma aula mais para frente aí. Tranquilo? Então, ó, dando uma olhadinha nessa parte de potência de 10 de notação científica, a gente tem aqui alguns símbolos, né, que a gente usa no dia a dia. Talvez o mais comum dele seja o quilo. O quilo, ele quer dizer simplesmente 1000 vezes tal coisa. Então, quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, né, o quilômetro, né? Então, 1000 metros e assim por diante. Então, é o 10 na 3, né? É 1 seguido de 3 zeros. Se a gente colocar em notação científica, nós vamos colocar esse 10 na 3 lá para representar o quilo. Mega, né? Mega, giga e tera por causa da informática, né? A gente também está bem acostumado. Normalmente a gente usa assim, né? De 3 em 3. Então, mega é 1 milhão, giga 1 bilhão e tera 1 trilhão, sendo que a gente vai acabar usando as potências de 10, porque daí os números já ficam muito grandes mesmo. Então, tu vai ter 10 na 6, 10 na 9, 10 na 12. Vê que para o outro lado, ou seja, para números menores do que 1, certo? A gente tem o milímetro, talvez, que seja bastante utilizado, né? Então, o mili é o 10 na menos 3, ou seja, 0,001, 3 zeros só que para o lado esquerdo, né? Então, quando a gente colocar lá na potência de 10, isso vai representar o 3 lá em cima, mas com o menos para representar que é um número menor. E aí, bom, o centi, né, também, que é o centímetro que a gente usa bastante, é o 10 a menos 2. Depois, micro, né, que a gente usa lá no microscópio, onde nós vamos enxergar através do equipamento coisas pequenas, tipo aquilo lá, ó, da ordem de 0,000001 metro. Tranquilo? Não vai enxergar isso a olho nu, então tu vai usar o 10 a menos 6. Tá muito na moda já faz algum tempo a nanomateriais, nanobiologia, nanociência, de maneira geral, que é quando tu está estudando coisas daquele tamanho lá, aquele númerozão lá. Mas vejam, é um númerozão que representa um número muito pequeno, porque é 0,000001, ou seja, 10 a menos 9, e assim por diante, pico, fento e tal. Então, isso são os prefixos que a gente vai acabar utilizando muitas vezes. Trabalhar com a potência de 10 é importante, mas conseguir identificar qual é a potência, ou através do símbolo ou através do nome, também é fundamental para não errar nenhum exercício. Tranquilo? Então, na nossa cola, né, aquela a nossa dica, né, que vocês podem escrever onde vocês quiserem, é justamente não tenham medo das potências de 10, certo? Usem as potências de 10, porque se tu tiver que dividir, por exemplo, algum número vezes 10 na 4, dividido por um número vezes 10 na menos 3, ou qualquer...
tu vai ocupar um pedaço bem grande da classe na hora de fazer a prova, ou vai errar a questão, velho. Por quê? Tu vai fazer uma conta muito grande desnecessariamente, com uma chance de errar muito grande. Vamos que tu acerte, tu levou muito tempo, e isso já é ruim. Então, utilize as potências de 10. Ah, mas eu me atrapalho. Bom, então perca um tempo para estudar as potências de 10, porque esse tempo vai vir para vocês com muito mais ganho depois na hora de fazer a questão. Certo? Então, pela aula 2 era isso. Até a próxima. Beijo para vocês.